Tudo começou como uma cena para a qual nenhum pai ou mãe poderia estar preparado. Kate McCann correu para o apartamento, a sua voz quebrando-se em gritos incontroláveis. Ela gritou que a Madeleine tinha desaparecido, que tinha verificado e que a menina não estava em lado nenhum. O pânico espalhou-se instantaneamente. Os amigos saíram apressadamente do restaurante com o jantar esquecido, enquanto a incredulidade se instalava. Era impossível imaginar. Num momento, umas férias em família em Portugal. No seguinte, a terrível constatação de que uma criança tinha desaparecido. O peso daquela noite caiu como uma tempestade. A voz de Kate ecoava nos corredores. O rosto de Jerry crispava-se em descrença e os amigos permaneciam imóveis, divididos entre o choque e a ação. Desde os primeiros minutos, duas versões da realidade começaram a formar-se. A história que chegou ao mundo foi a de um rapto. Um estranho a esgueirar-se pela noite para levar uma criança a dormir. Era simples, aterrorizante e encaixava no medo que assola o coração de cada pai e mãe. Mas por trás das paredes do apartamento 5A, uma narrativa diferente começou a ganhar forma. Não havia sinais de arrombamento, fechaduras partidas, nem vidros estilhaçados. E se não tivesse sido um rapto? E se algo muito mais trágico e íntimo tivesse acontecido e o que se seguiu não fosse uma busca desesperada, mas um encobrimento desesperado? É aqui que a história de Madeleine McCann passa de tragédia a mistério. As linhas entre acidente, negligência e ocultação deliberada confundem-se até que ninguém consegue dizer com certeza qual era a verdade. Mas a noite de 3 de maio de 2007 deixou para trás mais do que luto. Deixou um rasto de contradições, silêncios e detalhes que assombrariam o caso para sempre. À primeira vista, a cronologia daquela noite parecia simples. Por volta das 21h, um dos seus amigos, Matt Oldfield, ofereceu-se para ir verificar as crianças McCann. Ele entrou brevemente no apartamento, mas admitiu mais tarde que não inspecionou o quarto minuciosamente. Não viu Madeleine na cama, mas também não deu o alarme. Em vez disso, voltou ao restaurante e casualmente disse ao grupo que tudo estava bem. Essa escolha, a sua decisão de não agir, tornar-se-ia um dos elementos mais debatidos do caso. Apenas minutos depois, às 21h05, o próprio Jerry McCann entrou no apartamento. De acordo com a sua declaração, tudo parecia normal. Madeleine estava na cama, os seus irmãos dormiam e nada estava fora do sítio. Ele então voltou para o jantar. Mas este momento tornar-se-ia mais tarde um ponto central, porque desde essa hora até as 22h não há testemunhas independentes para confirmar o que aconteceu dentro do apartamento 5A. Às 22h, Kate McCann foi verificar as crianças. Foi este o momento em que o alarme foi dado, quando ela gritou pela noite que a sua filha tinha desaparecido. O grupo dispersou-se, gritando o nome de Madeleine pelas ruas, alertando vizinhos e turistas. Mas a essa altura, quase uma hora inteira tinha passado desde a última verificação de Jerry e a observação incompleta de Matt. Essa lacuna de 60 minutos é um buraco negro na cronologia. Nenhum vizinho relatou ter ouvido algo incomum. Nenhum transeunte viu Jerry durante esse tempo, e o apartamento parecia ter caído num silêncio estranho. Num caso em que cada minuto importa, este período de tempo inexplicado tornou-se o cerne da suspeita. Madeleine já tinha desaparecido? Teria algo acontecido dentro daquele quarto enquanto o mundo exterior permanecia inconsciente? Quando os investigadores examinaram o apartamento, a primeira coisa que se destacou foi o que não encontraram. Não havia sinais de arrombamento, as persianas não estavam forçadas, as fechaduras não estavam danificadas e as janelas não apresentavam riscos ou impressões digitais. No entanto, Kate e Jerry insistiram desde cedo que Madeleine tinha sido levada pela mesma janela, que não mostrava evidências de intrusão. Essa inconsistência plantou uma das primeiras sementes de dúvida na história oficial. Depois, veio o detalhe sobre a porta traseira. A porta do pátio na parte de trás do apartamento abria diretamente para um pequeno jardim, que levava-te a um caminho não iluminado rodeado por arbustos e matagal.
À noite, estava escuro como breu, invisível aos olhos de quem passava. Para quem quisesse mover algo ou alguém sem ser notado, esta era a rota de fuga perfeita. E na noite em que Madeleine desapareceu, aquela porta foi deixada aberta. As dúvidas só se aprofundaram com o testemunho da vizinha Pamela Fenn, que vivia no apartamento imediatamente acima. Ela relatou ter ouvido Madeleine a chorar por mais de 1 hora na noite anterior ao seu desaparecimento. O som era implacável, o sofrimento de uma criança que ficou sem resposta. Este detalhe sugeria um padrão preocupante. Madeleine poderia estar habituada a acordar durante a noite à procura dos pais. A partir daqui, surgiu uma das hipóteses mais perturbadoras. E se naquela noite fatídica, ela tivesse acordado novamente? Ao ouvir a voz do pai lá fora enquanto ele conversava com um amigo na rua, ela poderia ter subido para o sofá da sala para espreitar pela janela. Ao fazê-lo, poderia ter perdido o equilíbrio e caído de cabeça no chão de azulejos duros. Aos 3 anos, o seu crânio ainda era frágil. Peritos notaram que uma queda de uma altura mesmo pequena poderia ter causado uma lesão fatal. Mais tarde, cães especializados alertariam para o cheiro de sangue e decomposição perto do sofá. Se esta teoria for verdadeira, então o que se desenrolou não foi o trabalho de um intruso, mas um acidente trágico, seguido por decisões tomadas pelo medo em vez da verdade. Para entender por que a suspeita cresceu tão fortemente em torno dos McCanns, é preciso olhar para os cães. Ed e Keela não eram animais comuns. Eram cães de elite de detecção de cadáveres e sangue da polícia de South Yorkshire, treinados com uma precisão quase perfeita para encontrar vestígios invisíveis ao olho humano. Quando levados para o apartamento 5A, as suas reações pintaram um quadro arrepiante. Ed, o cão de detecção de cadáveres, alertou em vários locais, incluindo o canto do quarto onde Madeleine supostamente dormia e, chocantemente, na roupa de Kate McCann, especificamente num dos seus casacos. Keela, treinada para detectar sangue humano, encontrou vestígios sob os azulejos cerâmicos na sala de estar, perto do sofá. Estas não eram simples manchas. O sangue tinha se infiltrado por baixo dos azulejos, na argamassa, onde não podia ser limpo. A análise forense revelou que a amostra continha um perfil de DNA parcial. 15 dos 19 marcadores genéticos correspondiam a Madeleine. Embora não fosse legalmente conclusivo, os peritos concordaram que era estatisticamente significativo. Mais incriminador ainda, ambos os cães alertaram mais tarde dentro da mala do Renault Scenic, um carro que os McCanns alugaram 24 dias após o desaparecimento de Madeleine. Ed sinalizou o cheiro de decomposição humana, enquanto Keela confirmou a presença de sangue. Esta sobreposição, o mesmo local, 2 cães diferentes, 2 alertas diferentes, era quase impossível de descartar como coincidência. Até o comando da chave do carro continha o cheiro. Os cientistas discutiram sobre contaminação, mas quando as evidências caninas, os vestígios de DNA e a cronologia são vistos em conjunto, o peso torna-se inegável. Os cães não provaram como Madeleine morreu, nem provaram quem era responsável, mas revelaram algo que a teoria do rapto nunca poderia explicar. A morte tinha tocado o apartamento 5A, a roupa de Kate e o carro alugado dos McCanns. Era evidência de silêncio, escondida em fibras, debaixo de azulejos e trancada dentro de uma mala. 2 relatos de testemunhas oculares tornar-se-iam algumas das peças mais perturbadoras e debatidas do quebra-cabeça de Madeleine McCann. O primeiro veio de Jane Tanner, uma amiga que jantava com os McCanns naquela noite. Por volta das 21h15, ela saiu do restaurante e notou um homem a andar pela rua perto do apartamento 5A. Ele carregava uma criança pequena nos braços, uma menina a usar uma camisola de dormir clara. A cabeça dela pendia mole contra o ombro dele, sem vida e imóvel. Jane, que conhecia os McCanns pessoalmente, admitiu mais tarde que a visão a encheu de desconforto, embora não tenha dado o alarme na altura. 45 minutos depois, por volta das 22h, outra testemunha viu algo estranhamente semelhante. Martin Smith, um turista irlandês de férias com a sua família,
encontrou um homem a descer em direção à praia, também a carregar uma menina pequena de cabelos loiros. A criança não tinha sapatos, o seu corpo parecia mole e ela não se mexia. No início, Smith não deu muita importância, mas dias depois de ver imagens de notícias de Jerry McCann a regressar ao Reino Unido a segurar um dos seus gêmeos de forma semelhante, sentiu um reconhecimento arrepiante. Ele afirmou mais tarde que tinha 80% de certeza de que o homem que viu era o próprio Jerry. Ambos os avistamentos descreviam a mesma imagem perturbadora. Uma menina loira descalça, mole nos braços de um homem que correspondia à constituição de Jerry. Os caminhos que estes homens percorreram afastavam-se de áreas povoadas para rotas mais escuras e silenciosas, estradas escolhidas não pela segurança, mas pelo sigilo. E os horários correspondiam perfeitamente à lacuna de 1 hora na cronologia dos McCann. Se Martin Smith estivesse correto, então a história oficial de rapto colapsa. Madeleine não foi levada por um estranho. Ela foi levada pelas sombras por alguém que conhecia, alguém destinado a protegê-la. E com essa possibilidade, o caso transformou-se de um mistério de desaparecimento para uma questão de ocultação. Entre as muitas perguntas sem resposta neste caso, um detalhe destaca-se não pelo que foi encontrado, mas pelo que desapareceu. Antes de 3 de maio, Jerry McCann era frequentemente visto a carregar um grande saco de tênis azul no Resort Ocean Club. Era grande o suficiente para guardar várias raquetes e toalhas, e as testemunhas recordavam-no como parte da sua rotina diária. Mas depois de Madeleine desaparecer, aquele saco nunca mais foi visto. Quando a polícia inventariou os pertences dos McCanns, roupas, bagagem, eletrônicos, roupa de cama, tudo foi contabilizado, exceto aquele saco. Não estava no apartamento, nem no carro, nem em nenhuma lista de bens. Simplesmente desapareceu. Para muitos observadores, esta ausência tornou-se mais suspeita do que qualquer vestígio físico deixado para trás. A teoria é tão perturbadora quanto simples. No caos daquela noite, se Madeleine tivesse morrido no apartamento, Jerry pode ter escondido o corpo dela por perto. Mais tarde, talvez nas primeiras horas de 4 de maio ou nos dias seguintes, ele poderia ter voltado com o saco de tênis, tê-la colocado lá dentro e tê-la removido sem ser detetado. O tamanho do saco tê-lo-ia tornado prático para transportar uma criança pequena, e o seu desaparecimento sugere que pode ter sido deliberadamente destruído ou escondido para eliminar provas incriminatórias. Peritos forenses salientaram que, mesmo que o saco tivesse sido limpo, vestígios de DNA e fluidos corporais poderiam ter permanecido nas suas fibras. Só isso já o teria tornado perigoso para qualquer pessoa que tentasse ocultar o seu envolvimento. Destruir ou descartar o saco teria sido a única maneira de garantir que ele nunca mais ressurgiria. A sua ausência não é uma prova conclusiva, mas quando colocada ao lado dos alertas dos cães de detecção de cadáveres, das evidências de DNA no Renault Scenic e da lacuna inexplicável de 1 hora, o saco de tênis desaparecido torna-se uma das pistas mais sombrias e simbólicas. Por vezes, não é o que os investigadores encontram que conta a história, é o que desaparece silenciosamente. 24 dias depois de Madeleine desaparecer, os McCanns alugaram um Renault Scenic prateado. Até então, o mundo estava a assistir. O caso tinha se tornado um dos desaparecimentos mais publicitados do século, e cada movimento da família estava sob escrutínio. Mas o que os investigadores encontraram naquele carro, ou melhor, o que os cães revelaram, acendeu novas ondas de suspeita. Dentro da mala, o cão de detecção de cadáveres, Ed, alertou para o cheiro de decomposição humana. A cadela de detecção de sangue Killa confirmou a presença de sangue humano. A análise forense detetou mais tarde uma amostra que correspondia a 15 dos 19 marcadores de DNA de Madeleine. Embora não fosse legalmente definitiva, os peritos consideraram-na altamente significativa. O comando da chave do carro também continha o cheiro de cadáver. Estas não eram coincidências. Formaram um padrão que apontava para uma conclusão. O carro tinha estado em contato com uma Madeleine falecida. A pergunta inquietante era clara. Se ela morreu a 3 de maio no apartamento,
Como poderia o seu DNA aparecer num carro alugado semanas depois? A resposta mais consistente com as evidências era que o seu corpo tinha sido temporariamente escondido e depois movido mais tarde usando o Scenic. Aumentando o desconforto estava um silêncio digital. Na noite de 3 de maio, os registros telefônicos de Jerry McCann não mostravam atividade das 21h00 às 23h30, nenhuma chamada, nenhuma mensagem, nenhum sinal de GPS. Um homem que normalmente era ativo no seu telemóvel tinha simplesmente ficado inativo exatamente na altura em que Madeleine desapareceu. E depois havia Kate. Na sua entrevista à polícia, ela recusou-se a responder a 48 perguntas diretas, simples, cruciais como: verificou se a porta do quarto estava trancada? Ou por que não deu o alarme imediatamente? Em vez de cooperar totalmente, o casal rapidamente contratou advogados de topo e consultores de relações públicas. Para os investigadores, parecia menos pais em luto e mais uma estratégia de contenção. O Renault Scenic e o silêncio que o rodeava tornaram-se símbolos do caso. A mala sussurrava com DNA, os registros telefônicos falavam com ausência e as perguntas sem resposta ecoavam mais alto do que qualquer explicação. Desde o início, o desaparecimento de Madeleine McCann não foi tratado como um caso comum de criança desaparecida. Em poucos dias, os McCanns tinham contratado uma equipe de relações públicas profissional, estrategistas de comunicação e consultores jurídicos. As conferências de imprensa eram polidas, as entrevistas cuidadosamente geridas e as narrativas negativas rapidamente contrariadas com ameaças legais. Para muitos investigadores, parecia menos uma busca desesperada por uma filha desaparecida e mais um esforço calculado para proteger uma imagem. A imprensa britânica, com poucas exceções, uniu-se ao lado deles. As manchetes retratavam o casal como vítimas trágicas, enquanto os críticos que questionavam a sua história eram frequentemente pintados como teóricos da conspiração ou cínicos sem coração. Até o governo britânico se envolveu de forma incomum, oferecendo apoio diplomático e pressão que influenciaram a forma como as autoridades portuguesas lidaram com o caso. A narrativa de rapto consolidou-se rapidamente e qualquer explicação alternativa foi posta de lado. Entretanto, provas cruciais, os alertas dos cães de detecção de cadáveres, o saco de tênis desaparecido, as inconsistências nas cronologias foram minimizadas ou descartadas. Os testemunhos de testemunhas que apontavam para Jerry McCann a carregar uma criança foram minimizados. A investigação, em vez de seguir todas as pistas, ficou emaranhada na gestão mediática e na influência política. Com o tempo, o silêncio tornou-se mais pesado do que as palavras ditas. Não era apenas o silêncio de perguntas sem resposta, mas o silêncio imposto por instituições, advogados e governos. A história contada ao mundo era a de uma criança raptada. A história enterrada por baixo dela pode ter sido a de um acidente e um encobrimento. Mas na guerra entre evidências e narrativa, a narrativa prevaleceu. E assim, ano após ano, o caso tornou-se menos sobre Madeleine e mais sobre reputação, de uma família, de uma nação, de instituições que não estavam dispostas a admitir falhas. O silêncio tornou-se não apenas um sintoma de luto, mas uma estratégia de sobrevivência. Quase 2 décadas se passaram desde a noite em que Madeleine McCann desapareceu. E ainda nenhum corpo foi encontrado, nenhuma resposta definitiva foi dada, nenhum encerramento foi alcançado. O que resta não é apenas uma criança desaparecida, mas um caso definido por contradições, evidências em falta, e um silêncio que se tornou mais pesado com o tempo. As perguntas sem resposta são tão assustadoras quanto a própria evidência. Por que é que os cães de detecção de cadáveres reagiram dentro do apartamento, à roupa de Kate e mais tarde na mala do Renault Scenic? Por que é que um saco de tênis, antes visto diariamente nas mãos de Jerry, desapareceu sem deixar rastro? Por que é que Martin Smith, com 80% de certeza, identificou Jerry como o homem que carregava uma criança mole naquela noite?
E por que é que Kate se recusou a responder a 48 perguntas que atingiam o cerne do que aconteceu? A história de Madeleine McCann tornou-se mais do que um mistério. É um espelho que reflete como a verdade pode ser enterrada quando a imagem, a influência e o medo colidem. A polícia portuguesa admitiu erros críticos nas primeiras 48 horas. Falha em revistar os arbustos atrás do apartamento. Falha em isolar a área. Os meios de comunicação britânicos moldaram a opinião pública, enquanto a pressão governamental desviou a direção da investigação. Cada oportunidade perdida aprofundou a sombra, e assim o silêncio perdura. Um silêncio que pode ter começado em pânico, mas foi sustentado por anos de gestão, estratégia e proteção. Silêncio daqueles que poderiam saber mais. Silêncio de instituições que não estão dispostas a confrontar o que a evidência sugere. Silêncio que, de muitas maneiras, enterrou a justiça juntamente com Madeleine. O legado deste caso não é apenas uma menina desaparecida, mas um lembrete de quão frágil a verdade pode ser quando ameaça a reputação e o poder. Até que alguém escolha quebrar o silêncio, a verdade permanece trancada, por trás de portas fechadas, debaixo de pisos de azulejo e dentro dos ecos de uma hora que ninguém jamais explicou.